Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui na casa de Deus, né? Queremos saudar os nossos visitantes que nos prestigiam com a presença aqui conosco, que a mensagem possa atingir seu coração, que Jesus Cristo possa falar a sua vida. E para começar, nós vamos entoar louvores ao nosso Deus. O nosso Deus que a gente veio aqui buscar Ele, e a gente sabe que aonde nós estivermos, a gente pode encontrar o nosso Deus. Que Ele possa estar presente conosco, que nós possamos também ter o desejo de estar cada vez mais perto de Cristo e que isso seja o que possa nos motivar a viver cada vez mais presente ao lado de Cristo. Eu convido a todos a se colocarem de pé para que nós possamos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Agindo o nosso Deus, quem o impedirá, né? Louvemos a Deus. Quem
silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Os irmãos podem se assentar. E nesse próximo cântico, que nós possamos estar mesmo meditando, fazendo dele a nossa oração, que é um cântico muito bonito, então que você possa refletir mesmo na letra dele. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há
céu. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa que nos alcança, que nos preenche. Que privilégio, Senhor, podemos adorar ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, realmente adorá-lo, não importando as circunstâncias. Que nós possamos ser servos do Senhor, Pai. Que nós possamos refletir o teu caráter. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Queria agora convidar a igreja para nós fazermos uma leitura que está em Jeremias, capítulo 29, dos versículos 10 ao 13. Jeremias 29, de 10 a 13. O texto diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos,
Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele é o nosso Criador, e Ele quer se relacionar com cada um de nós no nosso dia a dia. Deus quer o nosso bem, e Ele quer cuidar de nós, nos mostrar os melhores caminhos, nos orientar. Mas esse relacionamento, ele não é forçado, ele não é obrigatório. Deus está pronto para se relacionar com a gente, mas Ele espera de nós um movimento de também querer se relacionar com Ele. Um movimento consciente, focado, sincero. E aí o profeta Jeremias, ele traz nesse trecho, o povo de Israel estava passando um período difícil, mas é um texto que traz esperança, porque traz para o povo de Israel essa mensagem: vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. E essa é a mensagem para nós também. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, íntimo, sincero, nós precisamos buscá-lo com todo o nosso coração. Buscar de maneira consciente, genuína. E assim Deus falará conosco. Porque Deus, Ele é um Pai amoroso, que quer o bem de cada um de nós. Amém? Nesse sentido, eu queria pedir uma oração. Vou pedir para a Ana Luísa vir aqui à frente. Fazer uma oração intercedendo por cada um de nós, para que tenhamos esse relacionamento sincero com Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado que o Senhor esteja conosco, Pai. Pai, muito obrigada que estamos aqui na Tua presença. O Senhor está aqui cuidando de nós e nos trazendo muito mais de Sua palavra, Pai. Peço que o Senhor traga ao nosso coração toda a bondade que o Senhor ensina, tudo que o Senhor ensina de bom, Pai. Que o Senhor traga todo esse sentimento e que nós possamos aplicar em nossa vida, em nossa caminhada, Pai. E que nós possamos também influenciar de boa maneira várias pessoas, Pai. Faça essa oração no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Agora eu quero chamar a equipe de louvor, que vai nos conduzir no hino 249.
Bom, irmãos, agora chegou o momento de nós ouvirmos o que Deus preparou para nós nessa noite. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, ainda com as crianças aqui no templo, e depois nós iremos separar em salas. Com as crianças de 3 a 6 anos estarão a Lisley e a Júlia, e de 7 a 11 anos a Débora e a Romilda. Eu queria pedir para a Paula fazer uma oração de intercessão aqui para esse momento de mensagem. Uma oração de iluminação para todos que vão ouvir a palavra agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que prazer é estar na Tua presença, ó Pai, na Tua casa nesse dia. Como nós ficamos felizes, ó Pai, com essa oportunidade. Nós queremos Te pedir, Senhor, por esse momento da Tua palavra, tanto para nós quanto para as crianças, ó Pai, que o Senhor ilumine o pregador, as tias da salinha, Deus. Nós Te pedimos que não seja só para aqui, Deus, mas que a gente possa levar lá para fora o ensinamento, melhor para a nossa vida, melhor para a nossa convivência com os nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor age na nossa vida e nos faça melhores. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu dei o nome das professoras das crianças, não falei o nome da pregadora. Nossa pregadora aqui hoje é a presbítera Adassa. Boa noite, queridos e queridas. Que Deus nos abençoe nesse momento de refletir a partir da sua palavra. A igreja é uma comunidade de fé. Nos encontramos aqui porque professamos a mesma fé em Cristo Jesus. Portanto, a centralidade do nosso encontro é Jesus. Nós nos reunimos como irmãos, com os irmãos, com as irmãs, para ouvirmos falar sobre Jesus, para falarmos sobre Jesus e para nos aproximarmos de Jesus, assim como a Aline falou, do nosso relacionamento com Deus. E para que isso aconteça, a igreja se organiza de uma forma muito abrangente para oportunizar a todos diversas atividades com características diferentes, com objetivos diferentes. Por exemplo, o culto de louvor e adoração a Deus que realizamos aos domingos à noite é uma dessas atividades. Durante a semana, às quartas-feiras, nós temos os nossos encontros dos grupos de oração. É uma outra atividade. Mas eu quero deixar um convite muito importante. Venha à escola dominical. Nós temos espaço para reunir as crianças, para que elas possam conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida delas, desde pequenininhas até quando são velhas. Tem espaço para os adolescentes desenvolverem e se aperfeiçoarem na fé. E tem espaço para nós adultos. 3º domingo de setembro é o dia em que comemoramos o dia da escola dominical. E essa comemoração é uma lembrança para nós da importância dessa atividade na igreja. Para quem não sabe, a escola dominical, o projeto da escola dominical iniciou-se na Inglaterra há cerca de mais de 230 anos. No Brasil, ela já existe, já atua, já se desenvolve há mais de 160 anos. Portanto, a cada ano nós procuramos lembrar dessa importância.
Muitos aqui se lembram de que neste culto a gente reservava um tempo para que as salas viessem aqui e mostrassem um pouco de como tem desenvolvido os seus estudos. Esse ano não foi possível porque retornamos agora recentemente, não houve tempo para isso. Mas viemos aqui para relembrar a importância deste momento. E nesse mês de setembro de 2021, mais uma vez, nós queremos reforçar esse convite. Se você vem, continue vindo. Se você não vem, passe a vir. Se você só vem de vez em quando, passe a vir mais vezes. Você vai gostar. Nós vamos ler um texto agora e vamos perceber, eu aprendi a partir desse texto algumas coisas muito importantes para aplicar nesse tempo de escola dominical. É um texto que servirá como alimento para nós digerirmos durante a semana na importância da escola dominical. É um texto que talvez nos traga mudanças de atitudes. Então, eu convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Atos 17, nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. Todos encontraram? Amém? Então diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos de muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença
a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Bom, aqui há um relato de uma das viagens missionárias de Paulo. E desta vez ele estava na companhia de Silas. E conforme diz o texto, os dois, em alguns capítulo anterior, versículos para trás, diz que os dois passaram por diversas cidades ali na região da Macedônia. Dentre essas cidades, esse texto que nós lemos menciona 3: Tessalônica, Bereia e Atenas. Nessa sequência de visita. Chegaram então a Tessalônica e vocês perceberam que houve uma confusão. Alguns creram no que Paulo dizia, outros ficaram irritados e invejosos, e eles tiveram que sair correndo dali, meio fugidos, e foram para Bereia. Lá ficaram por um tempo, também foram aceitos pela comunidade dali, mas aqueles que se irritaram com a presença deles descobriram logo, e Paulo teve que sair fugido de novo, e foi para Atenas. Então, esse é o contexto desse texto que nós lemos. O objetivo único de Paulo e Silas, qual era? Como eu disse no início, falar sobre Jesus. Era esse o objetivo deles. Portanto, Paulo tinha muito claro em mente que qualquer que fosse a circunstância pela qual ele passasse, ele falaria de Jesus. E é assim que ele age nessas 2 cidades por onde ele passa. Mas eu quero chamar a atenção aqui em alguns aspectos de que houve, em alguns momentos, disposição para entender a palavra de Deus. E em outros momentos, não houve disposição para entender a palavra de Deus. Primeira coisinha, vamos observar o versículo 1 do capítulo 17 e o versículo 10 do capítulo 17. Esses 2 versículos, eles trazem uma informação comum. Vou reler. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. O que eles encontraram ali? Uma sinagoga. Versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, encontraram o quê? Uma sinagoga. Esse aspecto é comum nas 2 cidades. Qual que era a função da sinagoga? A Kerlin falou hoje de manhã na escola dominical, quem estava aqui já sabe. A função da sinagoga, o local, esse espaço, era justamente para os judeus se reunirem, lerem as Escrituras, e havia a função do rabino, que era fazer a interpretação dessas Escrituras. Hoje em dia, e isso acontecia por quê? Porque as Escrituras estavam em posse apenas de alguns. Não era todo mundo que tinha em mãos com facilidade. Hoje em dia, quem se interessar pode procurar o Marcelo, ele ajuda. Você pode encontrar a Bíblia na língua que você quiser, até mesmo em línguas indígenas, a tradução, não é, Marcelo? Você pode encontrar Bíblia com diversos tipos de estudo, o que facilita muito o entendimento.
porque algumas pessoas se dedicaram, se debruçaram muitas vezes por anos diante de um texto e fizeram lá um comentário bom que nos ajuda a entender. Então, hoje, essa facilidade é muito grande. Pergunta: eles precisavam ir à sinagoga para juntos lerem as Escrituras e terem uma ajuda na interpretação. Pergunta 1. Mesmo nós tendo a Bíblia melhor em termos de tradução, ou aquela mais completa em termos de comentários, será que isso dispensa o nosso encontro para leitura e interpretação e estudo juntos em comunidade? Pergunta 2. Observe a você mesmo, porque eu estou observando a mim. Nós fazemos um estudo dedicado sozinhos em casa? Então, o que esses 2 versículos mostram é que para Paulo foi importante ele encontrar a sinagoga para ir ali juntos conversarem sobre o que estava sendo lido. Hoje de manhã, na escola dominical, aconteceu outra coisa interessante. Está vendo como vocês perdem de não vir? A Kellen fez uma exposição, ela que estava dando aula para nós adultos. Ela fez uma exposição de um texto e, de repente, o Cleiton lá de trás falou: eu nunca tinha ouvido ou pensado desta forma. Ué, mas o Cleiton lê a Bíblia praticamente desde que ele nasceu. O que mudou? Mudou que muitas vezes o entendimento que o Espírito Santo oferece a mim, eu posso compartilhar com alguém que não teve aquela visão na leitura. E a mesma coisa acontece para comigo. O Espírito Santo deu o entendimento a outra pessoa que, falando de uma forma, vai me esclarecer. O fato de nós termos a Bíblia dentro de casa não substitui a importância de virmos juntos aqui para estudarmos, para lermos juntos, para interpretarmos juntos. Outra coisa que... então, eu penso, concluindo essa parte, que vir à escola dominical é revelar para Deus e para nós mesmos uma disposição em ler e entender as Escrituras. Um outro aspecto, vamos lá no versículo 2 agora. Versículo 2 diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Pensem, Paulo viu que lá naquela cidade tinha uma sinagoga, foi para lá e foi explicar, foi interpretar o que havia nas Escrituras. Olha, sabe, quando fala lá nos profetas? Então, esse Cristo aí, ele já veio. Sabe quando fala lá nos profetas que ele padeceria uma série de coisas? Então, ele já padeceu. Sabe quando fala lá que ele ressuscitaria? Então, ele ressuscitou. Isso que ele fez é o que se chama arrazoar. E o que aconteceu? Alguns compreenderam
compreenderam essa interpretação. Questão importante. Naquela sinagoga já tinha alguns rabinos. Mas parece que o que Paulo traz ali é uma nova interpretação. A importância de ler e interpretar, orientados, claro, pelo Espírito Santo. Por que é que aquilo parecia diferente? Por que é que a exposição, expondo e demonstrando que foi necessário que Cristo padecesse todas aquelas coisas? Por que é que pareceu diferente essa nova interpretação de Paulo? Talvez porque alguém ainda não tinha interpretado dessa forma, não tinha entendido as Escrituras dessa forma. Então foi importante a presença de Paulo junto com todos. Porque se todos continuassem lendo as Escrituras individualmente sem a presença de Paulo, talvez eles não tivessem entendido. E mesmo assim não foram todos que entenderam. Diz o texto que alguns se uniram a Paulo e Silas, mas que outros, olha, foi forte aqui, alguns judeus movidos de inveja arrumaram uns arruaceiros lá para fazer uma confusão, invadiram a casa de um hospedeiro, cobraram fiança, fizeram injustiça, porque não entenderam. Talvez, juntos, nós possamos entender melhor. Essa paciência que Paulo teve de explicar tudo, de arrazoar, de analisar, de ponderar com eles, essa paciência e essa perseverança de Paulo demonstra disposição para entender a palavra de Deus. Por fim, lá no versículo 5, um outro aspecto. Versículo 5 diz, de novo, reforçando aqui o que eu havia comentado: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Existe uma diferença entre olhar e ver. Eu posso olhar em qualquer direção, mas não trazer um foco de uma visão. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a capacidade biológica que todo mundo que tenha uma condição saudável do órgão auditivo ouve. Agora, escutar, eu preciso estar disposto a escutar. Existe uma diferença entre ler e examinar. Vamos lá no versículo 11 para comparar. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Lá no 5, nós acreditamos que os judeus liam as Escrituras lá na sinagoga. Mas eles arrumaram uma confusão. Botaram Paulo fugido dali, criaram uma confusão na cidade, fizeram injustiças, os judeus. Lá em Bereia, ao invés de fazerem confusão, qual que foi a atitude? Não foi uma atitude duvidosa de maldade, mas foi uma atitude de confirmação, de constatação da interpretação que eles estavam ouvindo. Ouviam Paulo, espera aí, será que é assim? Vou lá conferir.
ouviam de novo. Opa, será que foi assim mesmo? Vou lá conferir. Foi essa a atitude de Bereia. Por isso, a comunidade de Bereia foi considerada aqui pelo escritor. Eram mais nobres do que os de Tessalônica. Sabiam que o momento da escola dominical é um grande momento, embora curto, eu acho curto. Embora curto, mas é um grande momento para examinar as Escrituras e não apenas ler. Porque muitas vezes em casa nós lemos a Bíblia. Mas examinar exige um pouquinho mais. Então, examinar as Escrituras indica uma disposição para entender a palavra de Deus. Portanto, o convite inicial, ele volta agora. Venha à escola dominical. Nós nos reunimos aqui aos domingos às 9h da manhã. É só das 9 às 10. É pouco tempo. Mas é grande na sua importância. Vir à escola dominical, participar da escola dominical, dedicar esse tempo, indica uma atitude nossa de disposição para entender a palavra de Deus. Então, o desejo, o convite já foi feito. O meu desejo é vê-los aqui semana que vem. E que sejamos, então, provocados, pelo Espírito Santo a ter esse desejo, a sentir essa vontade de vir em comunidade examinar as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora eu gostaria de chamar a equipe de louvor, que vai nos conduzir no hino 111.
Se o brilho deste mundo tornar dos céus a luz, tornar com ternura a história de Jesus. E quando envia a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta minha velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Bom, irmãos, estamos então chegando ao fim de mais um culto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente aqueles que nos visitam hoje. Nós esperamos que vocês tenham se sentido bem e que voltem outras vezes. Nós teremos uma programação durante a semana e o grupo de oração vai ser na quarta-feira, às 20 horas, aqui no templo. Quem vai estar a cargo dos grupos de oração dessa semana são os grupos do presbítero Paulo e do presbítero Marcelo. Mas todos estão convidados a participar na quarta-feira, às 20 horas, aqui no templo. Também fica o convite para o próximo domingo de manhã, depois dessa mensagem da presbítera Daça. Nós esperamos que todos se sintam motivados a vir participar conosco no domingo, às 9 horas da manhã, da escola dominical. E também no domingo que vem, à noite, às 19, nós teremos o culto missionário. Bem, eu gostaria de pedir, então, que todos se coloquem em pé para nós fazermos a oração final e a presbítera Daça irá impetrar a bênção sobre nós. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos, louvando o Teu nome, Senhor, e aprendendo da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos movimentar, querendo um relacionamento contigo, a darmos o passo, a termos a iniciativa de queremos nos relacionar com o Senhor, ouvir a Tua voz e cumprir a Tua vontade, Pai. E nesse processo de relacionamento com o Senhor, que nós nos sentamos motivados a vir à escola dominical, a virmos aqui no templo no domingo de manhã para juntos estudarmos, examinarmos as Escrituras e aprendermos de Ti, Pai. Porque o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor é um Pai amoroso que quer nos ensinar a viver melhor. Mas nós temos também que fazer a nossa parte, de nos dispormos, de virmos, de estudarmos, de examinarmos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos essa motivação, dá-nos o ânimo para termos essa busca em direção a Ti. Nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do Trino Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja com todos vocês durante esta semana, colocando nos nossos corações o desejo de nos reunirmos na escola dominical para entendermos a Tua palavra. Amém.